Olá, estudantes! Sou o professor Raul Queiroz de Língua Portuguesa. Queridos, hoje é dia de Sexto Tempo. Essa é uma ação da Secretaria de Educação de Manaus em parceria com a Super Ensino e o Centro de Mídias Educacionais. E hoje vamos trabalhar duas lições do nosso livro. Começaremos com a lição 6, que aborda o gênero textual crônica. Vamos lá? Pupilos, as crônicas são histórias curtas que tematizam assuntos do nosso cotidiano de maneira leve e reflexiva. Apesar de circularem com mais frequência nas esferas jornalísticas, elas também podem representar assuntos mais descontraídos e muitas vezes ligados à nossa vida pessoal. Por isso, são interessantes a praticamente todas as faixas etárias. O que nos desperta interesse para consumirmos essas histórias, e as histórias no geral, como acontece nos filmes e séries, por exemplo, é que elas são construídas a partir de um conflito gerador, ou seja, um núcleo ou ponto de partida responsável pelas ações que serão desenvolvidas ao longo da narrativa. Essas ações representam os principais acontecimentos da trama. Mas como assim, prof? Vejam este pequeno texto para entendermos melhor isso. O título do texto é Tudo vai melhorar. Numa feira de agropecuária, às 7 da manhã, um fazendeiro do Mato Grosso do Sul encontrou-se com um fazendeiro do estado do Tocantins. O fazendeiro do Mato Grosso do Sul perguntou: "Compadre, se o senhor não se importa de eu perguntar, qual é o tamanho da sua fazenda?" O fazendeiro do Tocantins respondeu: "Olha, compadre, acho que deve dar aí uns 400 hectares. É pequenininha. E a sua?" Como o fazendeiro do Mato Grosso do Sul era daquele tipo meio arrogante e cheio de mania de grandeza, ele foi logo esnobando o outro fazendeiro, dizendo: "Compadre, eu saio de manhã bem cedinho e quando é meio-dia ainda nem cheguei na metade da propriedade", respondeu o fazendeiro do Mato Grosso. O fazendeiro do Tocantins, comovido, deu uns tapinhas nas costas do fazendeiro do Mato Grosso e disse: "Eu sei, compadre, eu sei. No começo eu também andava de carroça. Esquenta não, aguenta firme. Tenho certeza que tudo vai melhorar." Notem, pupilos, que esta crônica é construída a partir de um núcleo, que é o interesse e a curiosidade de um fazendeiro sobre o tamanho da fazenda do outro. Essa curiosidade, estudantes, resulta na construção de um diálogo entre dois homens. No diálogo que acontece entre eles, as falas são breves e a linguagem apresenta marcas regionais, reforçando o tom de uma conversa do dia a dia. Porém, não é apenas isso que faz a crônica ser uma crônica. Para que seja produzida na modalidade escrita, precisa existir um tema, ou seja, o assunto. Conseguiram identificar do que se trata o texto lido por nós? Isso mesmo! A crônica aborda o orgulho do fazendeiro do Mato Grosso do Sul sobre o tamanho de suas terras. Inclusive, esse orgulho é desfeito pela resposta cheia de humor que o fazendeiro de Tocantins dá a ele. Além disso, há outros elementos importantíssimos para o desenvolvimento das narrativas. Esses elementos são chamados de elementos da narrativa. Vamos à definição de cada um deles e associar a crônica dos dois fazendeiros? Vamos lá. O enredo é, em linhas gerais, o conteúdo ou os principais acontecimentos da história. Trata-se do assunto central. Os personagens são os seres que fazem parte da história. Podem ser protagonistas, se têm papéis principais, ou personagens secundários, se aparecem poucas vezes na trama. Na crônica Tudo vai melhorar, os fazendeiros são os personagens principais. O tempo é o período em que as ações são realizadas, ou seja, manhã, tarde, noite, ontem, hoje, amanhã, etc. No caso da crônica apresentada, a história ocorre às 7 da manhã. O espaço é o lugar onde as ações são realizadas. Pode ser um espaço aberto, como o campo ou a rua, ou fechado, como a casa, quarto, banheiro, sala. Pupilos, pergunto a vocês, onde os fazendeiros se encontram e desenvolvem a conversa? Exatamente, na feira de agropecuária.
Finalmente, o narrador, também chamado de foco narrativo, é o sujeito que conta a história. Há dois tipos de narrador. O narrador personagem, que é aquele que conta a história ao mesmo tempo que participa dela, e o narrador observador, que é aquele que apenas relata a história sem participar. Por isso, ele acaba tendo uma visão mais ampla e conhece mais detalhes da narrativa. Na crônica sobre os fazendeiros, o narrador é observador, pois apenas conta, sem participar da conversa na feira entre os dois. Agora que exploramos os elementos que constituem os textos narrativos e como identificar o assunto principal, vamos a uma questão modelo. Pupilos, abram o livro na página 48 e acompanhem comigo a leitura do texto Declaração Universal das Garantias dos Animais. Vamos lá. Declaração Universal das Garantias dos Animais. Artigo 1º. Todos os animais, ao nascerem, são iguais diante da vida e têm o mesmo direito de viver. Artigo 2º. Cada animal tem direito a ser respeitado. O homem não tem o direito de matar os animais ou mesmo se aproveitar deles. Cada animal tem direito a ser cuidado e protegido pelo homem. Agora, meus queridos, vamos à questão 8. E o comando dela é o seguinte. O texto aborda, letra A, como nascem os animais. Letra B, como vivem os animais. Letra C, a vida dos animais. Letra D, os direitos dos animais. Pupilos, uma das formas de identificar o assunto de um texto é associar o título às informações escritas. Apesar de o artigo 1º citar o verbo nascer, as outras informações no texto não detalham como os animais nascem, por isso descartamos a letra A. Além disso, não temos indícios nos parágrafos sobre o modo de vida desses animais, ou seja, os seus costumes. Então descartamos a letra B. Estudantes, é verdade que os animais são os principais nomes mencionados no texto, porém o autor não apresenta informações sobre a vida deles, o que nos faz descartar a letra C. Assim, a nossa alternativa correta é a D, já que o texto se organiza igual a um texto normativo de lei, enumerando os direitos dos animais, como a igualdade, o tratamento, a proteção, etc. Estudantes, depois da teoria, é hora de praticar. Bom exercício para vocês! Pupilos, para as questões 2 e 5, teremos como base o texto A Bola. Abram o livro na página 30. A bola. O pai deu uma bola de presente ao filho, lembrando o prazer que sentira ao ganhar a sua primeira bola do pai. Uma número 5, sem tento, oficial de couro. Agora não era mais de couro, era de plástico, mas era uma bola. O garoto agradeceu, desembrulhou a bola e disse, legal! Ou o que os garotos dizem hoje em dia quando gostam do presente ou não querem magoar o velho. Depois começou a girar a bola, à procura de alguma coisa. Como é que liga? Perguntou. Como é que liga? Não se liga. O garoto procurou dentro do papel de embrulho. Não tem manual de instrução? O pai começou a desanimar e a pensar que os tempos são outros, que os tempos são decididamente outros. Não precisa de manual de instrução. O que ela faz? Ela não faz nada, você é que faz coisas com ela. O quê? Controla, chuta. Ah, então é uma bola. Claro que é uma bola. Uma bola. Bola. Uma bola mesmo. Você pensou que fosse o quê? Nada não. O garoto agradeceu, disse legal de novo, e dali a pouco o pai o encontrou na frente da TV, com a bola nova do lado, manejando os controles de um videogame. Algo chamado Monster Ball, em que times de monstrinhos disputavam a posse de uma bola em forma de bip eletrônico na tela, ao mesmo tempo que tentavam se destruir mutuamente. O garoto era bom no jogo, tinha coordenação e raciocínio rápido, estava ganhando da máquina. O pai pegou a bola nova e ensaiou algumas embaixadas.
Conseguiu equilibrar a bola no peito do pé, como antigamente, e chamou o garoto. Filho, olha! O garoto disse legal, mas não desviou os olhos da tela. O pai segurou a bola com as mãos e a cheirou, tentando recapturar mentalmente o cheiro de couro. A bola cheirava a nada. Talvez um manual de instrução fosse uma boa ideia, pensou. Mas em inglês, para a garotada se interessar. Agora vamos à questão 2, aí na página 31. O comando da questão 2 é o seguinte: qual foi a intenção do autor da crônica ao produzir esse texto? Letra A. Informar sobre o perigo de as crianças brincarem com bola sem o acompanhamento dos pais ou responsáveis. Letra B. Questionar sobre a qualidade de ensino de educação física nas escolas. Letra C. Fazer uma crítica à falta de interesse dos jovens pelos brinquedos que não são eletrônicos. Letra D. Levantar uma reflexão sobre a falta de criatividade dos pais. Tempo na tela para vocês! Pupilos, as crônicas são gêneros textuais que retratam questões cotidianas e trazem reflexões aos leitores. Notamos que o pai presenteia o filho com uma bola na intenção de levá-lo a praticar as mesmas brincadeiras que ele praticava na infância. E o texto não faz referência a perigos que brincadeiras com a bola possam oferecer às crianças. Por isso, descartamos a alternativa A. A narrativa se passa em um espaço familiar, ou seja, uma casa, o que nos faz descartar a alternativa B, pois não existe menção ao ensino de educação física nas escolas. Além disso, o pai chega a usar a bola para chamar a atenção do filho de modo criativo, ao fazer as embaixadas, o que confirma a criatividade dele para convencê-lo. Então, também descartamos a alternativa D. Portanto, nossa alternativa correta é a letra C, já que o texto faz uma crítica à falta de interesse dos jovens na atualidade por brincadeiras que não sejam eletrônicas, considerando que o filho está vidrado no videogame. Agora vamos à questão 5, na página 32. O comando da questão é o seguinte: o menino passou a mostrar desinteresse pelo presente quando? Letra A. Percebeu que a bola não quicava. Letra B. O pai começou a fazer embaixadinhas. Letra C. Descobriu que o brinquedo não precisava de manual de instruções. Letra D. Percebeu que a bola era de plástico. Tempo na tela!
Pupilos, a crônica apresenta um personagem menino que se interessa por jogos eletrônicos. Por isso, ele não se interessa pelo presente que seu pai lhe dá, uma bola. No texto, não há passagens que indiquem ou falem sobre o desinteresse do garoto diante da impossibilidade da bola de pular ou se movimentar. Assim, descartamos a alternativa A. As embaixadinhas feitas pelo pai, como indicam os últimos parágrafos, são uma tentativa de chamar a atenção do garoto para a brincadeira com a bola, e não o motivo para o desinteresse dele. Logo, descartamos a alternativa B. Além disso, o menino, desde o momento em que recebe a bola em suas mãos, sabe que ela é de plástico, e mesmo assim, continua a girar a bola à procura de alguma coisa. Então essa não é a razão de seu desinteresse, o que nos faz descartar a alternativa D. O desinteresse se dá quando não encontra o manual de instruções na bola, o qual é responsável por guiá-lo ou orientá-lo nas aventuras eletrônicas, igual acontece nos videogames. Portanto, nossa alternativa correta é a letra C. Tudo bem até aqui? Então vamos à nossa segunda lição do dia. Será a lição 12, na página 52, que explora o gênero textual poema. Pupilos, antes de darmos continuidade, precisamos saber a definição do gênero textual poema. Já ouviram falar ou já leram algum? Pois bem, os poemas são composições em versos. Prof, mas como assim? Os versos são as linhas que se organizam uma embaixo da outra. Juntos, esses versos formam as chamadas estrofes, que são o conjunto de versos, claro. Vamos visualizar isso em um poema da Cecília Meirelles? Ele se chama A Chácara do Chico Bolacha. A Chácara do Chico Bolacha. Na Chácara do Chico Bolacha, o que se procura nunca se acha. Quando chove muito, o Chico brinca de barco, porque a chácara vira charco. Quando não chove nada, Chico trabalha com a enxada e logo se machuca e fica de mão inchada. Pupilos, o poema aborda as experiências de Chico em sua chácara. Percebam que as informações são organizadas em linhas que, juntas, formam as estrofes. Ao todo, temos 3 estrofes, em que as 2 primeiras têm 3 versos, ou seja, 3 linhas, e a última tem 4 versos. Fica assim como aparece na telinha de vocês. Além disso, há a presença de rimas, ou seja, a combinação de sons entre as partes do texto, como também certa musicalidade e um ritmo, já que os poemas se aproximam bastante das músicas. Divertido, não acham? Pupilos, notaram que a autora utilizou a palavra charco no poema? Vocês sabem o significado de charco? Vamos pensar um pouquinho. Em poemas, é comum que os autores usem palavras mais difíceis para exercitar a nossa interpretação, como também para tornar o texto desafiador, pois ter uma palavra incomum em um texto não quer dizer que o significado não será revelado. Isso quer dizer que é possível inferir o sentido de uma palavra com base no contexto, ou seja, podemos deduzir o significado de uma palavra com as informações que estão à nossa disposição. No poema, por exemplo, vimos que Chico gosta de brincar de barco em sua chácara quando chove muito. A chuva, quando vem em bastante quantidade, acaba inundando ou encharcando os terrenos. Assim, deduzimos que charco significa algo cheio, encharcado de água, estado em que é possível brincar de barco. Nesses textos, também podemos inferir informações implícitas, ou seja, aquelas que não estão colocadas de maneira clara, são apenas sugeridas e interpretadas por nós após a leitura. Por exemplo, no trecho "Quando a chuva vem, Chico brinca de barco", inferimos que o menino se diverte brincando de navegar nas águas da chuva. E no trecho "Quando não chove nada, Chico trabalha com a enxada", deduzimos que o personagem não trabalha quando chove. Agora que exploramos de que maneira podemos inferir ideias implícitas ou o sentido de palavras, vamos a uma questão modelo. Pupilos, abram o livro na página 66
e acompanhem comigo a leitura do poema A Boneca. Deixando a bola e a peteca, com que ainda há pouco brincavam, por causa de uma boneca, duas meninas brigavam. Dizia a primeira, é minha, a outra gritava. E nenhuma se continha, nem a boneca largava. Quem mais sofria, coitada, era a boneca, já tinha toda a roupa estraçalhada e amarrotada a carinha. Tanto puxavam por ela, que a pobre rasgou-se ao meio, perdendo a estopa amarela que lhe formava o recheio. E ao fim de tanta fadiga, voltando a bola e a peteca, ambas por causa da briga, ficaram sem a boneca. Agora vamos ver a questão 3 na página 66. O comando da questão 3 é o seguinte: o assunto do texto poético que você leu é do ou da letra A, amizade entre duas irmãs. Letra B, desentendimento entre duas meninas por uma boneca. Letra C, carinho das duas meninas pela boneca. Letra D, amizade entre duas primas. Pupilos, o poema retrata uma cena em que duas meninas disputam uma boneca. Não há nessa pequena briga nenhum indicativo de amizade entre as duas, do mesmo modo que não especifica se são primas ou irmãs, o que nos faz descartar as alternativas A e D. Além disso, o final do texto nos revela que, de tanto puxarem a coitadinha, a boneca acabou sendo partida ao meio. E isso nos indica que não houve um tratamento de carinho em relação à boneca. Por isso, descartamos a letra C. Logo, nossa alternativa correta é a letra B. Uma vez que, não querendo nem a bola nem a peteca, as duas meninas brigavam e se desentendiam para brincar com uma queridinha de pano. Estudantes, depois da teoria, é hora de praticar. Bom exercício para vocês! Para as questões 2 e 3, teremos como base o mesmo texto, A Boneca, da lição 12, que se encontra na página 52. A questão 2 está na página 53, e o comando dela é o seguinte: ao ler o texto, é possível identificar que as personagens são: letra A, egoístas. Letra B, compreensivas. Letra C, carinhosas. Letra D, espertas. Agora é com vocês! Queridos, perceberam que a boneca acabou rasgada ao meio? Se em vez disso as meninas tivessem dividido a boneca entre si, ela ainda estaria inteira. Mas não é isso que acontece. Então não houve esperteza por parte delas, o que nos faz descartar a alternativa D. Além disso, o próprio ato de puxar a boneca de um lado ao outro demonstra certa indelicadeza por parte das meninas,
pois toda a roupa da boneca ficou estraçalhada e amarrotada à carinha, não havendo carinho nos movimentos para pegá-la. Logo, a alternativa C está incorreta. O adjetivo compreensiva é uma qualidade que não faz parte da atitude das meninas, considerando que elas não souberam lidar com a situação e brigaram por conta da boneca, o que nos faz descartar a alternativa B. As duas meninas queriam apenas a boneca para si, por isso gritavam: "É minha! É minha!", demonstrando certo egoísmo, já que não pretendiam compartilhar o item uma com a outra. Portanto, a alternativa correta é a letra A. Agora nós vamos à questão 3, que está na página 53. Releia a estrofe abaixo. Quem mais sofria, coitada, era a boneca, já tinha toda a roupa estraçalhada e amarrotada à carinha. A expressão em destaque pode ser substituída por qual palavra sem alterar o sentido do contexto da estrofe? Letra A, despedaçada. Letra B, amassada. Letra C, achatada. Letra D, enxovalhada. Agora é com vocês. Pupilos, a palavra enxovalhada tem o mesmo significado que manchada, suja. Pelo contexto do poema, descartamos a alternativa D, já que isso não acontece com a boneca. Além disso, notamos que as meninas acabam voltando a bola e a peteca, pois a boneca foi rasgada ao meio. Se tivesse sido apenas achatada, bastaria consertá-la e voltar a brincar com ela. E o mesmo aconteceria se tivesse sido amassada, mas o destino dela é outro. Por isso as alternativas B e C estão incorretas. Como vimos, depois de as meninas tanto puxarem a boneca, a pobre rasgou-se ao meio. Rasgar algo ao meio é sempre dividi-lo em duas partes, o que é aproximativo do verbo despedaçar, ou seja, cortar algo em duas ou mais partes. Assim, nossa alternativa correta é a letra A. Estudantes, para ampliar o conhecimento de vocês, aproveitem e façam mais questões em casa das lições 6 e 12. Anotem! Sobre a lição 6, na página 30, respondam as questões 1, 3 e 4. Quanto à lição 12, na página 52, respondam as questões 1, 4 e 5. Encontro vocês no próximo Sexto Tempo!